Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre argumentação, como aprofundar o argumento. Então, se esse assunto te interessa, você já sabe, inscreva-se no nosso canal e já liga a campainha para você receber sempre as atualizações que forem acontecendo por aqui. Pessoal, os argumentos do texto precisam ser suficientemente desenvolvidos. Isso significa que a competência 3 do Enem, especificamente, avalia a capacidade de o candidato selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Se vocês observarem, vejam quantos são os verbos aqui referentes à argumentação. A gente está atrás de uma boa seleção de ideias, de um bom relacionamento entre as ideias, de uma boa organização e de uma boa interpretação de informações e fatos. Isso significa, na prática, que a gente precisa demonstrar profundidade e desenvolvimento em relação às informações com as quais a gente trabalha. Mais vale então, pessoal, uma redação que trabalhe com menos informações, mas com mais profundidade e desenvolvimento dessas mesmas informações, do que uma outra redação que trabalha com muitas ideias, sendo que todas elas estão ali pouco desenvolvidas ou muito superficiais. De modo que então a gente precisa descobrir como é que a gente aprofunda uma ideia, desenvolve uma ideia conforme a mesma exigência aí do Enem. Na prática, são vários os recursos, as estratégias que a gente tem para desenvolver bem uma ideia. Por exemplo, relacionar uma ideia com a qual a gente estiver trabalhando ali no texto com uma outra área do conhecimento, com uma intertextualidade, com uma analogia, uma citação, uma referência. Tudo isso agrega valor à ideia, desde que, evidentemente, estejam claros os pontos de contato entre essa eventual citação, por exemplo, e o problema com o qual você estiver trabalhando. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Agora, basicamente, são 3 as estratégias que a gente tem para desenvolver o argumento. Primeiro, a gente pode explicar, depois exemplificar e, por último, comentar. Qualquer uma dessas opções ajuda a gente a dar profundidade à argumentação. Se a gente observar, a própria grade de correção do Enem, essa aí que a gente tem acesso no guia do participante, mostra pra gente, no nível 5, ou seja, nos 200 pontos, a seguinte qualidade da argumentação: informações, fatos, opiniões relacionadas ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Ou seja, apresentar os argumentos de forma consistente e organizada. Organização tem a ver com projeto textual, e projeto textual tem a ver com aquela relação de prometer alguma coisa na introdução, desenvolvê-la de fato na argumentação do texto e depois fechar esse assunto lá na conclusão com propostas de intervenção social. Por outro lado, a forma consistente do argumento tem a ver justamente com esse grau de profundidade que a gente consegue imprimir à argumentação. Vejamos então, finalmente, alguns exemplos. Temos aqui algumas redações nota 1000 das edições anteriores do Enem e eu recortei apenas alguns parágrafos, sempre da argumentação, para mostrar para você como alguns elementos coesivos, inclusive, nos ajudam a dar essa sensação de profundidade da argumentação. Veja isso como começa. Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Olha só, estou começando com uma informação. O acesso ocorre de maneira precoce. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE no ano de 2016, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. E agora vem, hein? Isso acontece por quê? Desde cedo, a criança tem contato com aparelhos tecnológicos. Vocês percebam, além de eu ter trazido aqui uma informação do IBGE que configura uma voz de autoridade a respeito de algum assunto, a minha próxima frase começa justamente com "isso acontece por quê?", de modo a explicar o assunto sobre o qual eu vinha falando antes. Então é diferente de eu apenas dizer alguma coisa, de eu dizer alguma coisa e na sequência explicar o motivo pelo qual aquilo acontece. Esse grau de explicação confere ao parágrafo mais profundidade a esse argumento. Agora, nem só com explicação se faz, evidentemente, a consistência da argumentação. Vejamos outro caso aqui. Este é um parágrafo de desenvolvimento que, depois de a gente apresentar a informação inicial, ele continua da seguinte maneira. Esse panorama se evidencia, por exemplo, quando se observa a elaboração superficial de um ranking diário de informações. Reparem aqui que eu dou mais consistência a essa informação justamente quando trabalho com um exemplo daquilo que eu estava dizendo. De modo que eu não disse apenas, mas eu afirmei, trouxe uma ideia e agora eu vou exemplificá-la.
Por último, também é possível, além de trazer outra área do conhecimento, além de explicar e além de exemplificar, fazer um comentário final que traga então e que confira ao parágrafo mais consistência e profundidade. Aqui neste parágrafo, depois de eu ter apresentado uma ideia, desenvolvido esse raciocínio, eu finalizo dizendo: ora, se um governo se omite diante de uma questão tão importante, entende-se assim o porquê de sua continuação. Reparem, um comentário crítico, alguma consideração que extrapola a mera apresentação expositiva de uma ideia ou de um argumento. Justamente, recapitulando então, todos esses recursos. Outra área do conhecimento e relacionamento aí com o tema proposto. Exemplificação, explicação e comentários ajudam a gente a aprofundar a argumentação. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de que a competência 3 do Enem, que avalia justamente a nossa capacidade argumentativa, está de olho em duas coisas. Primeiro, a nossa capacidade de elaboração e de execução de projeto textual, ou seja, essa boa sensação de começo, meio e fim, com coisas prometidas na introdução, desenvolvidas na argumentação e finalmente retomadas no parágrafo conclusivo, e depois a consistência da argumentação, aspecto sobre o qual podemos conversar aqui hoje. Na gramática da Redigir, há mais assuntos a esse respeito. Eu sugiro que você confira esse conteúdo e depois faça as nossas listas de exercício. Se você já é nosso aluno, não deixa de baixar o aplicativo da plataforma Redigir, disponível para Android e iOS. Muito obrigado, pessoal. Volto sempre aqui para a gente continuar estudando junto. Um abraço. Tchau.